Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, aqui é o Fábio e esse é mais um episódio do nosso podcast Entendes o que estás lendo? Muito bem-vindo a você que tem acompanhado, compartilhado, tem sempre estado aí conosco. Sempre tem alguma coisa nova para a gente aprender com a palavra de Deus. E hoje nós vamos continuar no capítulo 15, a parte 2, episódio número 23. Vamos continuar aprendendo mais um pouquinho sobre Abraão, o pai da fé. Então, no capítulo 15, na segunda parte aqui, note comigo que existe uma fonte para que a nossa fé se torne forte. É assim que nós conseguiremos fortalecer a nossa fé. E como é que nós conseguiremos fortalecer a nossa fé? Nós olhamos para Abraão e nós vemos algumas mensagens por trás do comportamento dele. Preste atenção comigo. Abraão, ele olha para o caráter divino. A mensagem de Deus para ele que dizia: eu sou o Senhor. Então, ele olha para trás, para a graça divina, lembrando-se daquele que lhe tirou de Ur dos Caldeus. Abraão, ele olhava para a promessa divina. A palavra de Deus para ele era: dar-te-ei esta terra, para você e sua descendência herdá-la. Então, nós podemos enfraquecer a nossa fé se nós ficarmos olhando para frente e vermos que o cumprimento da promessa parece distante, a nossa fé pode ir se enfraquecendo ao longo do caminho. E se nós olharmos para frente e vermos que ela está distante, ou se nós olharmos para dentro de nós e não descobrir nada em si mesmo, em nós mesmos ou sobre nós mesmos, para garantir a realização final, focando em nossas limitações e nossa incapacidade de alcançar as promessas de Deus, a dúvida pode tomando lugar no nosso coração. Não podemos focar no tempo, não podemos focar nas nossas incapacidades e limitações. Devemos olhar somente para Deus. Abrão, ele era um adorador silencioso. A natureza da adoração de Abrão era divina em sua nomeação, simples em seu ritual, sacrificial em seu caráter, confiante em seu espírito, paciente em sua continuidade e expectativo em sua atitude. A aceitação da adoração de Abrão, ela foi provada pela aproximação de Deus, pela revelação sobrenatural concedida ao patriarca, pela passagem do símbolo da presença de Deus entre o sacrifício dividido, pelo anúncio de que Deus havia feito uma aliança com ele, pela visão da terra que foi concedida a ele. Nós aprendemos aqui nesse capítulo 15, se você puder, leia o capítulo 15 com calma, num lugar tranquilo, em oração. Depois ouça a explanação que eu deixo aqui para você, a explicação, e você vai ter um momento muito joia de aprendizado da palavra de Deus. Nós aprendemos aqui nesse capítulo 15 que a pecaminosidade e inutilidade de todas as formas de adoração, exceto aquela que Deus designou. A necessidade diária de um autoexame e da assistência divina quando nós estamos empenhados em servir a Deus. A certa aceitação e enriquecimento espiritual daqueles que adoram a Deus em espírito e em verdade. Não perca isso de vista. No capítulo 15, no versículo 12 ao 17 em diante, nós vemos que as grandes bênçãos prometidas muitas vezes parecem distantes. Abraão ainda não tem nenhum filho para transmitir seu nome à posteridade vindoura.
Por meio de uma visão, Deus ele fortalece a fé de Abrão. Veja a figura solitária de Abrão no deserto, oferecendo o seu sacrifício e então olhando até o sol se pôr para afastar os abutres que tentavam atacar seu sacrifício. Seus braços cansam de tentar expulsá-los. Enquanto o sol se põe abaixo do horizonte e a noite rapidamente se apodera do deserto, então um sono profundo caiu sobre ele. E nesse sono vieram as visões de Deus e uma voz de Deus. A visão era de uma espécie de um fogareiro e uma lâmpada brilhante. Veja o significado dessa visão. O significado dessa visão, que Abraão viu, indicou a aceitação das ofertas. O fogo no Oriente é geralmente considerado uma testemunha solene de qualquer compromisso. Para confirmar uma aliança, alguns orientais apontam para a lâmpada e dizem: é uma testemunha. As cerimônias nupciais às vezes são solenizadas caminhando ao redor de uma fogueira 3 vezes e as partes pronunciando certas palavras enquanto isso. Isso que acontecia naquele contexto cultural. Então, tanto Israel segundo a carne como Israel segundo o Espírito, que é a igreja, tiveram que passar pelo fogo da perseguição. Mas a lâmpada da verdade sempre foi mantida acesa pelos profetas, apóstolos e mártires e irmãos da Igreja de Cristo. A vida e obra de Cristo também podem ter sido refletidas naquela fornalha e naquela lâmpada, naquela visão de Abrão, porque Cristo, ele conheceu a amargura da traição, negação e morte, mas ele conhecia também a alegria da impecabilidade consciente, do sacrifício completo, inteiro e do poder infinito da salvação. Toda essa imagem aqui, elas ilustram o caráter da vida de muitos crentes. Prova e alegria são misturadas na nossa caminhada. Como Abraão teve a visão em conexão com o sacrifício, assim lá no Calvário nós aprendemos melhor o significado da fornalha fumegante e da lâmpada acesa. Beleza? Espero que você tenha gostado do capítulo 15. Eu te espero no próximo capítulo 16, para a gente continuar meditando um pouquinho mais na Bíblia. Vamos falar sobre Agar, sobre Sara, sobre Abrão e toda aquela confusão que virou na precipitação de Sara ali e de Abrão também. Beleza? Eu te espero no próximo episódio do nosso programa Entendes o que estás lendo? Um momento de reflexão bíblica, um momento muito joia. Deixo aqui o meu abraço. Você fique com Deus. Até breve.